Vocês têm muitos pecados mesmo. Então, hoje nós preparamos a existência e a sobrevivência do Espírito. Primeiramente, nós precisamos diferenciar as religiões de uma forma geral as religiões de uma forma geral e a doutrina espírita. As religiões, em sua maioria, elas são espiritualistas, ou seja, todo aquele que acredita em algo além da matéria, além do corpo físico, é espiritualista. Então, todas as religiões que acreditam na existência da alma, na continuidade da vida de alguma forma, são espiritualistas. Assim é o catolicismo, são os evangélicos de uma forma geral, que acreditam na ressurreição, acreditam na existência da alma. O espírita também é espiritualista. Por quê? Acreditamos na continuidade da vida. A diferença é que o espírita acredita na anterioridade da alma, ou seja, ela não foi criada no momento da concepção, no momento em que se iniciou uma gravidez. Nós espíritas somos reencarnacionistas, nós acreditamos na anterioridade da alma. Ela existia antes da gravidez. Nós somos espíritos milenares. Nós já tivemos inúmeras reencarnações. Nós, espíritas, acreditamos ainda na comunicabilidade dos espíritos, ou seja, na possibilidade dos espíritos se comunicarem com os encarnados através dos médiuns. Para falarmos na existência e na sobrevivência do espírito, nós temos que buscar algumas provas. E uma delas é cultural, são as evidências culturais. Não existem povos materialistas. Existem alguns grupos humanos dentro de uma comunidade, dentro de uma cultura que não crê, mas não é todo o grupo, toda a comunidade, todo o agrupamento humano. Então, se fizermos um estudo de todas as culturas antigas, nós vamos perceber, nós vamos constatar que eles de alguma forma acreditavam em algo além da vida. Tanto que os povos antigos, muitos grupos muitas culturas tinham o hábito de enterrar objetos juntamente com o cadáver. Por quê? Existia, logicamente, alguma crença na continuidade da vida. Então, objetos eram enterrados juntos. Então, antropologicamente, fazendo uma retrospectiva, um resgate cultural dos povos antigos, percebe-se a evidência nessa crença. Então, culturalmente, nós temos já provas, da continuidade da vida. Se essas evidências existem, não é sem razão, é porque esses espíritos reencarnando já trazem
no próprio íntimo essa certeza da continuidade da vida. Então, evidências culturais comprovam a continuidade da vida. É uma das provas. Só que nós temos a mediunidade, que não é obra da doutrina espírita. Médiuns sempre existiram, com outros nomes, é verdade. Mas esse intercâmbio, essa possibilidade dos espíritos se comunicarem com os encarnados, sempre existiu. Sempre houve essa possibilidade. Seja através da psicofonia, que é a fala do médium, através da psicografia, que é a escrita, e muitas outras formas. Então, nós temos, dentre os muitos casos, nós temos também pessoas bastante cultas que acreditam e que buscam na doutrina espírita, nesse consolo trazido através dos médiuns, a força necessária para enfrentarem essas aparentes perdas. Nós temos Nair Belo. Nair Belo, a grande atriz que a maioria aqui conheceu, em 1975, ela perdeu um de seus filhos, um de seus 4 filhos, em um acidente automobilístico. Foi no dia 14 de dezembro de 1975. E ela buscou o consolo em Chico Xavier, que depois de alguns meses já trouxe para Nair Belo e seus familiares a carta, psicografada do jovem Manuel. E na carta, ele, em um pequeno trecho, ele diz assim: mamãe, quando discutimos sobre a nossa viagem a Limeira e eu disse que não iria, eu estava brincando. E aí ela comenta que esse detalhe só era do seu conhecimento. Quando eles estavam jantando, ela e o filho, ela perguntou: e no Natal nós vamos todos para Limeira, onde residiam os avós do jovem, o sogro e a sogra de Nair Belo. E ele disse: esse ano eu não vou. E houve ali um ligeiro desentendimento, diz Nair Belo, depois de recebida a mensagem. E ela comenta: essa foi a maior prova que eu tive de que era realmente meu filho, porque aquela ligeira discussão ficou entre nós dois. E realmente ele não foi, disse ela, porque o acidente aconteceu alguns dias depois, em 14 de dezembro. Aliás, 14 de dezembro foi o seu desencarne. Ele ficou uma semana em coma na UTI. Então, o acidente aconteceu no mês de dezembro, ele desencarnou no dia 14 de dezembro, não realizou a viagem a Limeira e, naturalmente, para dar uma prova à mãe, fez esse relato. Ou por estar com peso de consciência pela discussão ocorrida, entre ele e a mãe, alguns dias antes do acidente. Então, ela diz: foi a prova contundente de que era o Manuel. E assim nós temos muitas outras mães que foram consoladas pelas mensagens abençoadas recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier. Mensagens cujas assinaturas não eram parecidas, eram exatamente iguais às dos jovens desencarnados. Eram eles próprios que assinavam. Tanto que nós conhecemos casos em que houve a absolvição de um
jovem que era considerado homicida. Ele, em um acidente, né, ele tirou a vida do amigo e ele estava sendo acusado na justiça. A família entrou com ação, houve problema, ele seria preso, e depois da mensagem do jovem inocentando o amigo, com detalhes do que ocorrera, detalhes esses que foram confrontados com a perícia realizada no local, né? E a decisão final foi pela absolvição do jovem. Por quê? Será que a justiça teria igualmente se enganado? Tratava-se de um longo processo com muitas folhas, e os detalhes que ele cita na mensagem coincidem com os dados do processo. Então está aí uma prova de que até a justiça brasileira já tomou uma decisão com base em uma mensagem mediúnica, em uma mensagem cujos detalhes correspondiam a todos os indícios do processo. Está aí mais uma prova da continuidade da vida, da comunicabilidade dos espíritos, a prova maior de que nós não morremos. Então, a prova da existência e da sobrevivência do espírito. E assim são muitas outras mensagens, né, trazendo consolo, veracidade aos familiares, comprovações aos familiares da continuidade da vida pela riqueza dos detalhes. Além desses dois aspectos que comprovam a continuidade da vida, nós temos também as chamadas experiências de quase morte, as EQMs, experiências de quase morte. Muitos que ficaram dias ou até meses em coma, recobrando a vida, a saúde, né, puderam relatar as experiências vividas enquanto estavam no estado de coma. Para onde foram, quem eles reencontraram, entes queridos já mortos, né, já haviam partido para o mundo espiritual, desencarnados. Então, retornando, eles puderam relatar as suas vivências espirituais. Inclusive, há o caso de um neurocirurgião que era materialista, neurocirurgião norte-americano, professor de Harvard, não acreditava na vida após a vida, né, vida após a morte, e ele, em 1975 também, se não me falha a memória, eu tinha os dados aqui, não dá para ler, né? E a memória já não ajuda muito. Ele teve uma forte dor de cabeça, foi levado pela esposa ao hospital e rapidamente entrou em coma profundo. Tratava-se de uma meningite rara, e depois de alguns dias, depois dos médicos dizerem que não havia nenhuma chance de sobrevivência, eis que o Dr. Alexander recobra a memória, recobra a sua lucidez e relata a sua experiência vivida e torna-se convicto
de que realmente há vida após a morte. Ele que não acreditava, ele que era um professor na faculdade de medicina, né, nos Estados Unidos, e isso foi mostrado pelo Fantástico de 24 de março de 2013. Inclusive, quem quiser encontra na internet, está no YouTube, a história desse neurocirurgião que se torna convicto de que a vida realmente continua. E ele passou então a estudar outros casos. Então a gente fica analisando que esse professor teve que vivenciar essa experiência para legar ao mundo um grande ensinamento. Ele tinha as suas convicções, e não é errado acreditar nisso ou naquilo, cada um tem o direito, nós somos livres. Porém, ele era um homem sério, ele era um homem culto, e a sua vivência com certeza traria, como trouxe, uma grande contribuição para a humanidade. Então, as experiências de quase morte também comprovam a continuidade da vida. E temos ainda as lembranças de vidas passadas. É muito comum entre as crianças, mas existem alguns adultos que conseguem se lembrar de algumas vivências do passado. E o Dr. Hernani Guimarães Andrade, um grande estudioso, um pesquisador muito sério, respeitado no meio científico, ele realizou estudos sobre essas lembranças de vidas passadas. Inclusive, há um livro dele chamado Reencarnação no Brasil, em que ele realizou o estudo de 8 casos. Um dos casos ocorreu na cidade de Lins e Penápolis, que é a terra da Rosali, né? Lins e Penápolis. Um jovem chamado Romildo cometeu o suicídio. Eu não sei se os nomes são reais ou se ele teria usado outros nomes para evitar que a família sofresse o assédio, né? Então, não sei se os nomes são verídicos, são reais ou são nomes fictícios. O fato ocorreu em Lins e Penápolis. Romildo, ele comete o suicídio. Ele tinha 28 anos de idade, era noivo, sua noiva se chamava Alice, e ele se suicida ingerindo veneno, formicida, que ele coloca na guaraná, ingere e morre. Passados 5 anos da sua morte, a irmã Marta, que era mais velha que Romildo, começa a pensar no irmão que se suicidara. Ela busca uma casa espírita e ocorre ali a comunicação com seu irmão, Romildo, pedindo ajuda. E ela interpreta o pedido de ajuda como o desejo que ele teria de reencarnar. É a interpretação que ela faz. O irmão desejaria reencarnar. Ela tinha 38 anos
e já era operada, fizera a laqueadura para não ter mais filhos. Algum tempo depois, ela sonha com o irmão, dizendo que ele voltaria, se ela estaria disposta a recebê-lo na condição de filho, ele que fora irmão. E ela acha difícil, pois era operada. No entanto, algum tempo depois, ela engravida, uma gravidez extremamente difícil. A sua boca, a sua laringe ficava em carne viva, feridas, além de vômitos fétidos com o cheiro do veneno. O cheiro do veneno. Toda aquela energia do espírito, todo o sofrimento do espírito passava para a mãe. Terminada a gravidez, os sintomas desapareceram. Renasce uma menina, uma garota que desde tenra idade já demonstrava interesse por tudo que era de meninos. Ela gostava de subir em árvore, embora ela fosse bem feminina, mas ela tinha aquelas aptidões de menino. Além de, em inúmeras vezes, fazer citações do que vivera Romildo. E ela dizia, mas eu vivi isso. Eu era... E se referia ao irmão, aliás, ao tio, né? Ao tio, que era ele próprio, na verdade, né? Ela própria fazendo referência a Romildo, que seria ali o tio, mas que era ele próprio, reencarnado, né? O espírito de Romildo, agora reencarnado, chamando-se Jacira. Num determinado dia, no curral da casa, as vacas ficaram alvoroçadas e naquele momento Jacira se lembrou de uma vaca chamada Morena. Detalhe, ela tinha fobia de vaca, pânico, medo. E a mãe, a irmã de Romildo, né, a mãe de Jacira, dizia que realmente Romildo sofrera uma investida e ela se lembrava quando criança. Na fase adulta, essa lembrança se apagou, mas a fobia continuou. O medo de vaca continuou. Então, muitas vezes, nós não compreendemos as razões de alguns medos que nós temos. Eles podem ser traumas da atual encarnação, claro, como podem ser traumas de vidas anteriores. Aquelas fobias que nós desconhecemos a origem. Ou foi lá da infância, né? Porque traumas podem ocorrer na fase da gestação, podem ocorrer nos primeiros meses de vida, anos, porque o espírito está ali registrando como podem acontecer esses traumas trazidos de vidas anteriores, como era o caso de Jacira, que tinha esse medo de vaca. Então eles viviam ali na cidade de Lins. E quando eles iam para Penápolis, na casa da mãe, da avó de Jacira, então ela dizia, oba, hoje eu vou para a casa da minha outra mãe, que era a mãe de Marta, a avó.
ela dizia: eu vou para a casa da minha outra mãe, porque ela se lembrava da vida anterior. Então, são provas da continuidade da vida, da existência e da sobrevivência do Espírito. Quem quiser ler esse livro, do Dr. Hernani Guimarães, nós temos aqui no centro, tá? Na nossa biblioteca, né, dona Gilce? Nós temos esse livro. E na verdade, a maior prova da imortalidade da alma foi dada por Jesus, quando ele se apresentou a muitas pessoas, aos apóstolos, né, aos seus seguidores, em lugar fechado, aos 500 da Galileia, né, quando ele se apresentou com o corpo espiritual. É a prova da continuidade da vida. Quantos cristãos desceram nas arenas para serem mortos, porque sabiam da continuidade da vida, e eles desciam em nome do Cristo, do cristianismo, em defesa do cristianismo puro. Não temiam a morte, porque sabiam que era apenas uma passagem. Foi a prova maior da continuidade da vida deixada por Jesus a todos nós, comprovando verdadeiramente que nós não morremos, que nós prosseguiremos sempre. Além daquelas intuições, né, que muitas vezes nós temos quando se aproxima o momento da partida de alguém, também uma prova. Não deixa de ser uma prova de que há algo além do cérebro puramente fisiológico, cérebro biológico, né? Anatômico e fisiológico. Existe um cérebro além desse, um cérebro espiritual, e acima de tudo existe um ser pensante, que é o Espírito, que permite que nós tomemos contato com fatos que vão ocorrer, fatos futuros. Porque quando reencarnamos, em linhas gerais, o nosso programa é delineado, é traçado. Claro que nós, pela ação do livre-arbítrio, vamos modificando, mas cada um de nós, ao reencarnar, traz um programa reencarnatório. Por quê? De acordo com os nossos débitos e créditos, a gente tem direito a um determinado corpo, a uma determinada família, a uma determinada condição social, e assim por diante. Mais ou menos é delineado esse programa reencarnatório. E tomamos contato também com as prováveis perdas futuras. Aquela criança que deverá passar pela prova, pela dura prova de perder a mãe ou de perder os pais, naturalmente ele traz isso na sua bagagem, esse conhecimento, embora fique adormecido. Mas quando está se aproximando o momento da perda entre aspas, né? Porque não é real, aquele sentimento aflora. Há um caso, inclusive, de um jovem que ele pressentiu a sua morte. Os seus últimos desenhos eram o seu funeral, e ele colocou o nome dele, se fosse suicídio, mas não foi suicídio, foi uma morte natural. Alguns dias antes ele não estava doente e, no entanto, tinha esse pressentimento. A mãe igualmente teve um sonho em que
o filho voava, ela via o filho voando. Olha, a partida, simbolizando a partida, alguns dias antes. E aí ela passou a ter um sentimento de tristeza, de angústia, sem saber explicar. No dia da morte do jovem, o pai ligou do trabalho, pedindo: filho, não saia de casa hoje, eu estou pressentindo que algo vai ocorrer. E foi um AVC. Quer dizer, e foi naquele dia que ele teve esse acidente vascular cerebral. Então, como tudo isso poderia estar ali registrado para cada um deles? Ou essas vagas lembranças do programa reencarnatório, ou também a preparação no mundo espiritual, enquanto a gente dorme e nos desprendemos do corpo. Então tomamos contato com os futuros acontecimentos, aqueles que são marcantes. Então isso acontece com muita frequência, e prova que há algo além do cérebro puramente material. Não pode ser produto do cérebro. Como toda essa família poderia ter produzido tudo isso e que de fato ocorreu? Isso tudo deve nos trazer uma reflexão profunda acerca da vida, acerca do nosso programa no plano Terra, acerca do que nos aguarda além do túmulo, um consolo para as perdas que enfrentamos em nosso dia a dia, né? Todos nós estamos sujeitos a elas, a essas entregas ao mundo espiritual de entes queridos, e essa doutrina espírita nos traz o esclarecimento e o consolo, a certeza de que não há morte, a certeza de que o Espírito prossegue. Então é essa mensagem que nós tínhamos para a noite de hoje, que faz parte daquele do projeto Desvendando o Espiritismo, né? O João delineou. Quinta palestra. É a quinta palestra já, né, João? Sou eu, o João e o Ronaldo, que veio há poucos dias, né, nos fazer uma palestra também. Então, é essa mensagem para a noite de hoje, para a nossa reflexão, para o nosso consolo, acima de tudo, né, e para que nos preparemos para a vida. Preparar-se para a morte, na verdade, é preparar-se para a vida, porque morte e vida são duas faces de um processo que, em resumo, é vida. É apenas uma passagem. Nós não morremos. A vida prossegue. E a gente tem, às vezes, muito próximo de nós, só para finalizar. Quando eu recebi a mensagem do meu pai, pelo Milton mesmo, a assinatura é do meu pai. Não é idêntica, porque a gente sabe que existe ali a questão do médium também, mas o A que o meu pai fazia, que era um A muito diferente, né, da assinatura, meu pai fazia o A assim, de Augusto. Tá? Esse A é o do meu pai, na mensagem psicografada pelo Milton. Então, várias letras. Ele não conhecia meu pai, muito menos a assinatura, né? Então, isso comprova, isso nos traz o alento, a certeza de que realmente
somente a vida, após a vida. Muita paz e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça.